Ela disse que não sabia que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. É isso que acontece quando você mente. Em seguida, você tem que falar outra mentira para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. A mentira é como o elo de uma corrente. Uma puxa a outra. E essa história me faz pensar que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, então você precisa falar a verdade. Em Colossenses 3:9, diz assim: não mintais uns aos outros. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. E hoje você ainda continua falando. Saiba que a mentira é um pecado muito sério. E pecado não agrada a Deus. Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Mas nós vamos ter problemas se falarmos mentiras, porque logo a verdade vai aparecer. Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Por isso, acha difícil falar a verdade. Ela disse que não sabia. Ela disse que não sabia. Ela disse que não sabia. Ela disse que não sabia que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. Que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. Que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. Que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. É isso que acontece quando você mente. 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 Em seguida, você tem que falar outra mentira. Em seguida, você tem que falar outra mentira. Em seguida, você tem que falar outra mentira. Em seguida, você tem que falar outra mentira para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. Para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. Para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. Para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. A mentira é como o elo de uma corrente. A mentira é como o elo de uma corrente. A mentira é como o elo de uma corrente. A mentira é como o elo de uma corrente. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. E essa história me faz pensar. E essa história me faz pensar. E essa história me faz pensar. E essa história me faz pensar que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, então você precisa falar a verdade. Então você precisa falar a verdade. Então você precisa falar a verdade.
Então você precisa falar a verdade. Em Colossenses 3:9 diz assim. 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 Não mintais uns aos outros. 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 Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. E hoje você ainda continua falando. 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 Saiba que a mentira é um pecado muito sério. Saiba que a mentira é um pecado muito sério. Saiba que a mentira é um pecado muito sério. Saiba que a mentira é um pecado muito sério. E pecado não agrada a Deus. 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 Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Mas nós vamos ter problemas se falarmos mentiras. 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 Porque logo a verdade vai aparecer. 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 Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Mas talvez eu esteja falando com alguém Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador.
Por isso, acha difícil falar a verdade. 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 Ela disse que não sabia que teria que falar tantas mentiras para manter a primeira. É isso que acontece quando você mente. Em seguida, você tem que falar outra mentira para manter a primeira. E logo se forma uma cadeia de mentiras. A mentira é como o elo de uma corrente. Uma puxa a outra. E essa história me faz pensar que se você já confia no Senhor Jesus como seu Salvador, então você precisa falar a verdade. Em Colossenses 3:9, diz assim: não mintais uns aos outros. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras. E hoje você ainda continua falando. Saiba que a mentira é um pecado muito sério. E pecado não agrada a Deus. Peça ao Senhor para lhe ajudar a ser sincero, a falar sempre a verdade. Às vezes nós achamos que vamos ter problemas se falarmos a verdade. Mas nós vamos ter problemas se falarmos mentiras, porque logo a verdade vai aparecer. Não esqueça do exemplo de Maria. Fale sempre a verdade. Peça ao Senhor forças para ser uma pessoa sincera. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Por isso, acha difícil falar a verdade.